Salve! E aí, galera? Bom, a gente não teve aula na semana passada, né? Mas acredito eu que isso não vai nos atrasar. A gente vai seguir hoje com a segunda fase desse período da história do Brasil que a gente chama de Brasil Império. A gente vai falar hoje, de forma mais objetiva possível, do chamado período regencial. Um período aí da história política do Brasil que vai durar de 1831 até 1840, ou seja, até a abdicação de Dom Pedro I, quer dizer, da abdicação de Dom Pedro I até o golpe da maioridade em 1840, onde Dom Pedro II assume o trono. Beleza? Então vamos nessa. Galera, esse período regencial ele é um bocado conturbado. Foi um período relativamente curto. A gente tem 9 anos de história, mas que aconteceu muita coisa nesses 9 anos. Só que assim, as questões da ESA sobre esse assunto, elas costumam ser bem pontuais. Certo? Então a gente vai... Quando eu digo que a gente vai ser o mais objetivo possível nessa aula, a gente vai tratar aqui do que cai na prova de vocês, como a gente tem feito desde o início desse curso. Mas sobretudo esse assunto. Que ele, eu não vou dizer que ele é extenso, mas como eu disse, ele é conturbado. Tem muitas nuances, muitos detalhes. Mas a gente não vai perder tempo com coisas que, pelo menos particularmente, eu nunca vi caindo na prova da ESA. Então vamos lá. Relembrando um pouquinho, Dom Pedro, diante daquela crise toda, todo o apoio que ele perdeu durante o seu reinado, quando ele volta de Minas, ele tem uma tentativa de recepção pelos seus aliados no Rio de Janeiro, só que ao mesmo tempo a galera da oposição também estava lá, e virou uma treta desgraçada. Aconteceu a famosa Noite das Garrafadas, que a gente viu na semana passada, e diante de toda a pressão que ele sofria aqui no Brasil, e ainda com os problemas da sucessão do trono português lá em Lisboa, ele abdicou do trono em favor da filha, depois que o pai dele morreu, depois que Dom João VI morreu, casou o irmão dele com a filha dele para poder tentar segurar o trono da filha, mas acabou se tornando um problema pior, porque o irmão dele, Dom Miguel, tentou dar um golpe e ele teve que ir para Portugal para resolver essa treta toda e dar um jeito no irmão dele. E isso tudo contribuiu para que, em 1831, Dom Pedro I ele abrisse mão de ser o imperador do Brasil. Ele abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que em 31 tinha 5 anos. Então é óbvio que ele não poderia assumir o trono. A Constituição de 1824, a famosa Constituição de 1824, que a gente tanto falou na semana passada, ela tinha uma solução, entre aspas, para um caso semelhante a esse, caso alguma coisa desse tipo acontecesse, do rei estar impedido de ocupar o trono. O Brasil ele deveria ser administrado por uma regência trina, ou seja, você teria 3 governantes de forma provisória até que o rei tivesse condições de assumir o trono. E foi exatamente isso que aconteceu. Num primeiro momento, a gente vai ter o que chamamos de regência trina. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. É importante a gente entender que nesse momento a gente tinha no cenário político brasileiro 3 partidos políticos. Agora que eu percebi aqui, eu incluí aí o Partido Restaurador entre os descentralizadores, mas foi uma falha minha. Essas chaves aí, elas só... Descentralização, aí em azul, ela só aborda o Partido Liberal. Mas a gente vai ter o Partido Restaurador, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Restaurador, ele teve vida curta. Por quê? O Partido Restaurador, ele tinha como principal objetivo restaurar o trono a Dom Pedro I, ou seja, o que eles queriam era que Dom Pedro retornasse e assumisse de volta o trono. Só que Dom Pedro I morreu em 1834. Sim, não se tem até hoje uma conclusão
exata de como Dom Pedro I morreu. O que se diz que ele morreu de pneumonia, mas não há um consenso quanto a isso. Mas enfim, isso não é tão relevante para a prova de vocês. O que importa é que em 1834, Dom Pedro I morreu. E junto com ele, morreu o Partido Restaurador. Desculpem o trocadilho idiota. Até porque o propósito dos caras é trazer o cara de volta. O cara morreu, vai fazer o quê? Vai juntar as esferas do dragão? Não tem como. Então, o Partido Restaurador acabou aí. E aí a gente vai ter uma dicotomia na política brasileira. A gente vai ter o Partido Liberal e o Partido Conservador. Por que eu coloquei aí o descentralização em azul e o centralização em vermelho? Esqueci de desligar a internet. Isso é para ajudar a gente a lembrar o que esses partidos defendiam exatamente. Os liberais, eles seriam algo semelhante, veja que eu disse semelhante, ao que a gente tem hoje como direita. E os conservadores, algo semelhante ao que a gente tem como esquerda. Né? Como eu salientei, como eu destaquei aqui. Descentralização era o que os liberais queriam, centralização era o que os conservadores queriam. Entre os liberais nós temos dois grupos, isso é importante vocês saberem. Nós temos os liberais moderados e os liberais exaltados. Os nomes já são meio que autoexplicativos. Os liberais moderados, embora eles pregassem uma descentralização, eles até aceitavam a manutenção da monarquia. Mas eles defendiam que essa monarquia ela não fosse absolutista. Ela defendia que o poder fosse mais dividido, a administração fosse mais dividida. Eles defendiam uma autonomia maior para as províncias. E quem fazia parte desse grupo, dos liberais, principalmente era a elite. Eu coloquei elite do café, você pode entender como os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes de café. E os liberais exaltados era a galera mais extremista. Eles defendiam a total autonomia das províncias, eles eram contra o poder moderador e eles eram ferrenhamente favoráveis ao republicanismo, a que o Brasil se tornasse uma república, deixasse de ser uma monarquia. E os conservadores, eles eram favoráveis à manutenção da monarquia e à centralização política. Beleza? Seguindo. Aí, como eu disse para vocês, a gente vai ter dois períodos. O que a Constituição de 1824 determinava era uma regência trina. Então, assim que Dom Pedro I abdicou, formou-se uma regência trina que a gente vai chamar de regência trina provisória. A regência trina provisória ela foi uma solução imediata após a abdicação. O governo brasileiro seria administrado por um representante dos militares, que foi Francisco de Lima e Silva, um representante do Partido Liberal, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, e um dos conservadores, que era o José Joaquim Carneiro de Campos. Ou seja, tinha um de cada lado, um de cada time, para ninguém se achar lesado nisso tudo. Essa regência provisória ela vai durar até o dia 17 de junho de 1831, alguns meses. Ela foi eleita e passou a ser chamada de regência trina permanente. Questão da ESA. Uma das primeiras coisas que a regência trina vai fazer no Brasil é a criação da Guarda Nacional em 1831. A Guarda Nacional foi criada em 1831. Um dos objetivos principais, conter as revoltas que estavam acontecendo no Brasil. As milícias nacionais, o protótipo de exército que existia até então, não estava dando conta de resolver os problemas das revoltas. Então, o governo brasileiro, através da regência trina, em 1831, vai criar a Guarda Nacional. Isso vai durar até quando? Essa regência trina ela vai durar até 1834. Em 1834, a gente vai ter uma modificação na Constituição e a regência vai deixar de ser trina e vai passar a ser chamada regência una, ou seja, não serão mais 3 regentes, vai ser um só. Essa regência una, via de regra para a prova de vocês, a gente vai dividir ela em 2 períodos. A gente vai dividir no período do avanço liberal
e o período do regresso conservador. A gente vai destrinchar isso com um pouquinho mais de detalhes agora. Fatos mais importantes do período do avanço liberal. Como eu disse para vocês, a Guarda Nacional ela vai ser criada em 1831. Por que é chamado de avanço liberal? Só para a gente entender. Nesse momento, embora você tivesse até 34 você tivesse uma regência trina, nesse momento a gente vai ter os liberais moderados, dando as cartas no governo, certo? Então, esse poder liberal moderador, ele vai tomar algumas medidas que vai favorecer principalmente a galera que formava esse grupo dos liberais. Então, eles vão criar em 1831 a Guarda Nacional, como eu disse para vocês. Em 1832 vai ser criado o Código Penal no Brasil. E o mais importante, em 1834 vai ser criado o Ato Adicional. Eu me recordo que na última aula, a gente falando de primeiro reinado, a gente viu uma questão que falava sobre esse lance de ato adicional. Entendam uma coisa. Se uma questão se referir a primeiro reinado, aquele período de Dom Pedro I, 1822 a 1831, e alguma das alternativas estiver falando sobre ato adicional, esquece que está errada. Ato adicional no Brasil só vai ser uma realidade e só vai acontecer em 1834, período regencial. Até o período de Dom Pedro I, o único ato adicional que a gente vai conhecer é o que tinha lá na Inglaterra. Mas isso aí é outro episódio de outra série. Ato adicional no Brasil só a partir de 1834. Esse ato adicional ele vai fazer, como eu disse, modificações na Constituição. Me recordo que eu falei para vocês também na aula passada que a Constituição de 1824 ela vigorou até o fim do Império. Essa famosa Constituição de 1824 foi a Constituição vigente até a proclamação da República. Mas também me lembro de ter dito que ela passou por modificações durante esse período. E a primeira modificação que ela vai sofrer vai ser esse ato adicional. O ato adicional ele vai tentar descentralizar ao máximo a administração do Brasil. Lembre-se, liberais. Então esse ato adicional ele vai criar o cargo de juiz de paz. Na verdade ele não vai criar, ele vai dar uma liberdade maior ao juiz de paz para julgar as causas regionais. E também vai instituir a presença de um júri nas sessões de julgamento das causas regionais. Esse ato adicional ele também vai criar o chamado habeas corpus. O que seria o habeas corpus? O habeas corpus, que é um princípio usado no direito no mundo inteiro praticamente, é um princípio do direito que garante que uma pessoa só pode ser presa quando as provas do delito dela são apresentadas. Uma pessoa não pode permanecer presa se não houverem provas de um crime. Esse habeas corpus ele existe para garantir o direito à liberdade e à ampla defesa de um cidadão. Então esse habeas corpus, na Constituição brasileira, ele vai passar a existir a partir do ato adicional de 1834. O ato adicional ele também vai acabar com o poder moderador durante a regência. O poder moderador não vai mais existir? Vai. Dom Pedro II vai usar o poder moderador. Só que ele ficava restrito aos imperadores, aos monarcas. O poder moderador não poderia ser usado por regentes. Ok? Também vai dar fim ao chamado Conselho de Estado. Eu vi, na verdade, o Conselho de Estado sendo citado numa questão, mas nunca vi uma questão especificamente sobre ele. O Conselho de Estado era um conselho, como o nome diz, e ele era formado normalmente por grandes proprietários de terra. Mas quando eu falo grandes proprietários, eu estou falando tipo a elite da elite. Para você formar esse Conselho de Estado, você tinha que ter no mínimo 40 anos de idade, o que para a época era muito complicado, porque a expectativa de vida em 1830, 1840 não passava dos 42 anos. Então era muito difícil. Então você tinha que ter essa faixa etária
e ter uma renda mínima, se eu não estou equivocado, de 800 mil réis. Brother, isso era dinheiro pra caraca naquela época. Pra você ter ideia, o voto censitário que a gente viu na aula passada, era uma das exigências para você ter direito ao voto, era ter um patrimônio igual ou superior a 200 mil réis. Então, tipo, o Conselho de Estado era de 800 para cima. Então, assim, como eu falei, elite da elite. E esses caras, eles muitas das vezes, eles interferiam diretamente nas decisões do governo. Né? Eles influenciavam diretamente na decisões do governo. E o ato adicional vai acabar com esse Conselho de Estado. O ato adicional também vai criar as Assembleias Legislativas Provinciais. Era como se fossem as câmaras dos deputados, né? Dentro das províncias. Isso vai dar uma maior autonomia às províncias, não de forma totalmente independente, mas de forma que não dependesse totalmente das decisões que vinham do governo, né? da coroa, entre aspas. E essas câmaras, essas assembleias legislativas, elas eram responsáveis por escolher os funcionários públicos das províncias. O ato adicional também, como eu disse, ele vai acabar com a regência trina e vai criar a regência una. E um ponto muito importante, questão da ESA. A partir do ato adicional, a capital do Brasil, que até então era o Rio de Janeiro, ela vai se tornar um município neutro. A administração da capital Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e a administração da província Rio de Janeiro serão separadas. A província do Rio de Janeiro vai passar a ser administrada de Niterói. E a cidade do Rio de Janeiro se torna um município neutro. E em 1835 a gente vai ter a eleição do padre Diogo Feijó para esse período de regência una. Então a gente vai ter uma eleição indireta, voto censitário, como sempre, censitário, perdão. E o padre Diogo Feijó vai ser eleito. Só que o governo dele, a administração dele vai ser muito conturbada, principalmente por causa das revoltas. As revoltas que vão acontecer, que a gente vai ver com calma daqui a pouco. Então, por conta de todo esse problema com as revoltas, o Diogo Feijó, ele teve sérios problemas para lidar com essa revolta. Inclusive, um dos líderes da revolta da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, era parente dele, se eu não me engano era primo dele. Então, assim, isso gerou um desconforto muito grande. No governo dele, ele acabou renunciando. E no lugar dele, assumiu o Araújo Lima, o chamado Marquês de Olinda. E com o Araújo Lima, que era do Partido Conservador, ele vai retornar aquela ideologia dos conservadores, aquela ideologia de centralização para o governo. Por isso que a gente chama esse período de regresso conservador. Ele vai criar a lei de interpretação do ato adicional. Na prática, ele vai revogar a maioria das medidas que o ato adicional modificou. Ele vai fazer uma reforma na Guarda Nacional. Agora a Guarda Nacional ela vai perder boa parte da autonomia que ela tinha. E eles vão interferir nos cargos da Guarda Nacional. Agora vão ser escolhidos pelo governo, né, pelo próprio regente. E esses cargos eles vão ser escolhidos de acordo com as posses, né, com a classe social. Nada muito diferente do resto, né? Tudo dependia do quanto dinheiro você tinha. Ele também vai diminuir o poder, a autonomia das assembleias legislativas, e aquele federalismo que estava começando a se formar no Brasil por causa dessa autonomia que os liberais eles estavam concedendo às províncias, esse regresso conservador ele vai começar a diminuir, a enfraquecer esse ar de federalismo, vamos dizer assim. Só que, por causa das revoltas, além das disputas políticas, as revoltas que estavam acontecendo no Brasil, que estavam acontecendo pelo Brasil inteiro, né? A gente vai ver só 5, que são as 5 que caem na prova de vocês, mas aconteceram revoltas no Brasil inteiro nesse período regencial. E essas revoltas elas colocavam em risco principalmente a questão da unidade nacional. Você tinha muito forte o risco do Brasil acabar se fragmentando, como tinha acontecido na América Espanhola. De alguns estados, de algumas províncias, melhor dizendo, de algumas províncias do Brasil acabarem se emancipando do Brasil e se tornando repúblicas independentes. O que aconteceu por um tempo com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Como tinham tentado fazer lá em Pernambuco, o celeiro das tretas, né? Mas isso estava explodindo no Brasil inteiro.
Então, para tentar amenizar esses problemas todos, o governo, eles vão arquitetar, na verdade os liberais foram quem liderou isso, quem liberou esse movimento, e eles vão antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Né? A gente diz que ele foi emancipado. O certo, segundo a Constituição, é que deviam esperar ele completar 18 anos. Só que ele foi emancipado aos 14. E aos 14 anos, Dom Pedro II vai assumir o trono e se tornar o segundo imperador do Brasil. E em 1840, a gente vai ter o fim do período regencial. Ok? Então agora a gente vai falar rapidinho das revoltas. Onde aconteceram revoltas no Brasil no período regencial? No Brasil, como eu disse. Brasil inteiro aconteceram revoltas. Só que para a prova de vocês a gente só vai focar em 5. Pela primeira vez em todos esses anos nessa indústria vital, nós não vamos falar de Pernambuco quando formos falar de revoltas. Aconteceu alguma revolta em Pernambuco? É óbvio que aconteceu. Em Pernambuco não vai ter revolta. É a mesma coisa de um Flamengo e Vasco não ter briga. Mas não são importantes para a nossa prova. A primeira que a gente vai ver é a chamada Revolta dos Malês. Eu acho que é uma das mais simples para a gente lembrar. Revolta dos Malês, ela vai acontecer na Bahia. A data, gente, ela não é tão importante. O que é mais importante vocês saberem é o nome da revolta, é óbvio, e onde ela aconteceu. Também é importante vocês saberem o contexto, por que aconteceu e o que aconteceu na revolta. Mas principalmente o nome da revolta e onde ela aconteceu. Ela é um pouco diferente, por exemplo, as revoltas coloniais, as questões elas costumam cobrar um pouco mais o contexto. Né? O que foi a revolta de Beckman, o que aconteceu na Guerra dos Mascates. Aqui no período regencial, as questões não costumam cobrar tanto isso. Elas cobram mais onde aconteceu e o nome da revolta. Né? Isso facilita muito o nosso trabalho até. Então vamos lá, Revolta dos Malês, Bahia, 1835. Foi uma revolta iniciada por escravos africanos muçulmanos. Por que eu fiz questão de enfatizar escravos africanos? Porque não era bem uma rivalidade, mas era uma separação, entre aspas, entre os escravos que vieram da África e os escravos que nasceram no Brasil, que eram descendentes de africanos. Né? Durante esse período, século XIX, começou a haver uma divisão entre esses dois tipos de escravos, com perdão da palavra. Né? Então a gente vai ter nessa revolta dos malês a revolta dos escravos africanos muçulmanos. Né? Lembrou de revolta dos malês? Muçulmanos. Eles buscavam o fim da escravidão, a abolição. Só que ela acabou porque 3 escravos alforriados, ou seja, escravos livres, que tinham feito parte da organização do movimento, eles acabaram entregando a galera que estava envolvida, delataram o movimento e os revoltosos foram todos punidos. Como sempre, repressão do governo mata todo mundo, condena os revoltosos à morte. A gente vai ver que só em um desses movimentos isso não aconteceu. Foi na Farroupilha. Depois nós temos a chamada cabanagem, que vai acontecer no Pará. A cabanagem, ela ganhou esse nome por quê? As elites do Pará, elas, assim como acontecia em quase todas as províncias, eles não concordavam com a eleição dos governadores das províncias. Né? Governadores, presidentes das províncias, está no mesmo. E eles iniciavam muitas revoltas por causa disso. A maioria das revoltas que aconteceram no período regencial foram por causa disso. Não gostaram do governador eleito, do governador escolhido pelo governo central para administrar a província. Só que quem se envolveu de fato no conflito foi a galera mais pobre. Né? E no Pará, essa galera que se envolveu no conflito, eles eram conhecidos pelo tipo de lugar onde eles moravam. Eles moravam em cabanas. Né? Então, por isso, por incrível que pareça, é que essa revolta foi chamada de cabanagem. Né? Durante um tempo, os revoltosos eles tomaram o poder, eles atacavam políticos e eles também eram contra a maçonaria, isso também é um dado importante. Mas, como sempre, foram reprimidos pelo governo e um número que costuma cair, eu já vi isso no colégio naval, não me recordo agora se eu já vi na ESA esse dado,
No Colégio Naval tenho certeza que sim. Quase 30 mil pessoas morreram na repressão a essa revolta, né, na cabanagem no Pará. Então, cabanagem, ela ocorreu no Pará. Ela vai durar aí um período mais ou menos de 5 anos. Depois nós temos a Sabinada, que aconteceu na Bahia. Recebeu esse nome por causa do líder do movimento, Francisco Sabino, né? Os revoltosos eram chamados sabinos. Teve também participação de escravos. E os líderes da revolta, eles prometeram liberdade depois que eles vencessem e tal. Eles prometeram que libertariam esses escravos que se envolveram, mas somente os escravos nascidos no Brasil. Né? De novo, aí vocês estão começando a entender por que tinha essa divisão entre escravos nascidos no Brasil e escravos que vinham da África. E de novo foi uma revolta que aconteceu, que começou pela não aceitação do governador da província que foi escolhido pelo governo central. Depois nós vamos ter a Balaiada, no Maranhão. Também recebeu esse nome por causa do líder do movimento. O líder era Francisco dos Anjos. Francisco dos Anjos, ele era um artesão e ele fabricava balaios. Balaios são cestos. Cestos que são construídos normalmente com palha. Né? Ele era um cara que fabricava esses cestos. Esses cestos eram chamados de balaios e por isso a revolta foi chamada de Balaiada. Francisco dos Anjos, ele se envolveu nessa treta toda, motivado principalmente por vingança por causa dos filhos dele. Né? Tanto por causa dos filhos homens dele, que foram, na época do Dom Pedro I, foram forçados a se alistarem, a fazerem parte do exército e foram mortos em um conflito. E a filha dele, diz a história que ela foi estuprada por um policial da província. Então, para se vingar por causa dos filhos, ele acabou se envolvendo nesse movimento. Um outro líder também do movimento dos balaios foi o chamado Negro Cosme. Né? Ele ficou famoso por... Tem que desligar essa internet. Ele ficou famoso porque ele liderou um exército, ele conseguiu liderar um exército de quase 3 mil escravos fugitivos. Né? Um exército entre aspas. Né? Essa galera toda ele conseguiu trazer para o lado dele e fazer com que lutassem nesse conflito. Também iniciou por eles não gostarem da escolha do governador da província. E um fato curioso, um dos líderes do movimento, que era o Raimundo Gomes, ele ficou com medo dos balaios serem derrotados e para tentar buscar anistia, depois que eles fossem derrotados, ele resolveu trair o movimento. Né? E ele passou a lutar a favor do governo e contra os revoltosos. E uma figura muito importante da repressão da balaiada foi o Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Né? Na verdade, ele ganhou o seu primeiro título de nobreza por causa dessa batalha. Primeiro ele foi chamado Barão de Caxias e depois ele foi promovido, vamos dizer assim, a Duque de Caxias. E por último, a Farroupilha. A Farroupilha ela é muito citada na prova da ESA por ser... Ela foi um pouco diferente dos outros conflitos. Né? Além de ter sido o conflito que durou mais tempo, durou aí mais de 10 anos, entre 35 e 45, mais de 10 anos, não, 10 anos. Ele começou no Rio Grande do Sul e já nos últimos anos se estendeu até Santa Catarina. Mas normalmente associa Farroupilha ao Rio Grande do Sul. A diferença principal da Guerra dos Farrapos não foram os pobres que se meteram nisso. Quem se envolveu foi a elite gaúcha, né, o chamado grupo dos caudinos, que eram os proprietários de terra, os fazendeiros. Quando a gente fala de proprietários de terra, no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de trabalho rural, a gente está falando de quê? De agricultura ou pecuária? Lembra da aula de geografia? A gente está falando de pecuária, criação de gado. Nós tínhamos criação de 2 tipos de gado no sul. O chamado gado de transporte, né, nome autoexplicativo, e o gado que era usado para alimentação e para outros fins. Por exemplo, para a extração do chamado charque, que era um tipo de carne, era uma espécie de carne seca, e para a extração de couro, que era um produto que era exportado inclusive. Então a gente tinha esses 2 tipos de criação de gado no Rio Grande do Sul. 2 caras famosos que lideraram a revolta farroupilha foi o Giuseppe Garibaldi e o Bento Gonçalves.
Quem costuma pedir muito detalhes sobre esses dois são os vestibulares. Na ESA, desde que vocês saibam o nome deles e quem eles foram, que eles foram líderes do movimento dos farrapos, já está de bom tamanho. A Farroupilha, ela buscava a separação do Brasil. Inclusive, como eu falei, eles fundaram uma república independente no Rio Grande do Sul. E o que motivou essa revolta foi principalmente alguns problemas econômicos que os proprietários de terra estavam começando a passar por causa da taxação, né, da cobrança das taxas sobre o charque gaúcho. O charque gaúcho, ele tinha uma taxa de imposto que era maior, mais alta do que o charque que vinha de fora do Brasil. O charque uruguaio, por exemplo, ele tinha uma taxa de imposto mais barata, uma taxa menor. Então ele acabava sendo mais barato do que o charque do Rio Grande do Sul. Isso fazia com que, obviamente, o charque uruguaio vendesse no Brasil muito mais do que o charque dos gaúchos. Então isso estava gerando uma crise econômica, estava dando prejuízo para os caras. Inclusive isso é uma questão de ESA. Isso estava gerando prejuízo para os proprietários de terra do Rio Grande do Sul. Então essa foi uma das maiores motivações para eles iniciarem essa revolta. Uma outra motivação também era a divisão dos impostos. A região do Rio Grande do Sul, ela sempre foi, vamos dizer, um pouco separada do restante do Brasil. Eles não usavam a Guarda Nacional, eles eram contra a Guarda Nacional, porque eles tinham a própria milícia. Eles achavam que os impostos que saíam da província do Rio Grande do Sul deveriam ser aplicados somente na província e não divididos pelo resto do país, pelo resto do Brasil. Eles sempre tiveram esse movimento, esse sentimento de separação do Brasil. E a Farroupilha, como eu disse ainda há pouco, foi o único movimento que não terminou em massacre. Eles fizeram, em 45, fizeram um acordo de paz e o movimento ele foi desfeito e o Rio Grande do Sul continuou sendo território brasileiro. Veja que ela se estendeu até 45, até o início do império, do reinado de Dom Pedro II. Pergunta: por que não teve massacre para acabar com a Guerra dos Farrapos? Gente, nas outras era pobre. Pobre que morra. Tanto faz. Agora aqui não. Aqui era elite. Aqui era a galera do dinheiro. Por que você vai matar se você pode trazer eles pro seu lado? Conceito de estratégia. Então, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Aqui, galera, eu fiz um mapa mental, para tentar ajudar. Perdão. Para tentar ajudar, a garganta tá falhando, a lembrar esses detalhes que são importantes para a prova de vocês. Então aqui, eu acho que visualizar essa distribuição, eu acho que ajuda a lembrar. Revolta dos Malês, na Bahia, escravos muçulmanos. A cabanagem aconteceu no Pará. A escolha do presidente da província que não agradou a elite. Sabinada, na Bahia. A promessa dos escravos brasileiros serem libertos. A balaiada aconteceu no Maranhão. Liderança de Francisco dos Anjos e Negro Cosme. E a Farroupilha, Rio Grande do Sul. Principal motivação, o preço do charque, e eles criaram uma república independente. Isso aqui, gente, foi até um pouco nostálgico para mim. Eu tive uma professora de história no 8º ano, falecida 7ª série, e acreditem, eu tenho meus cadernos ainda do ensino fundamental e do ensino médio. Uso eles algumas vezes, e essa foi uma vez que eu usei também. Ela, não sei se ela criou isso ou se ela pegou de algum lugar, mas eu nunca esqueci essas revoltas regenciais graças a isso daqui. É como se fosse uma estrofe, um verso. Guardei meus farrapos gaúchos em um balaio em São Luís. Então voltei à minha cabana para falar dos males da Bahia, mas eles não sabem nada. É meio bobo? Mas pra mim pelo menos ajudou bastante. Eu nunca mais esqueci depois disso aqui. Então eu espero que também seja útil a vocês. Beleza? Então por hoje é isso. Valeu e até a próxima. Daqui a pouco a gente se fala para corrigir as questões. Valeu!